Veículos e velocidade de novo aqui na San Marino Fiat para dar uma volta no Fiat Fastback. Esse lançamento que foi bastante aguardado e está sendo muito comentado também, porque é o primeiro SUV coupé. Bom, aqui no canal você já sabe que a gente chama ele de crossover, mas a gente vai experimentar esta versão aqui que é a Impetus, equipada com o motor 1.0 turbo. Qual é a sacada desse aqui? É que a gente tem a versão Limited Edition, que é equipada com motor 1.3 turbo, o mesmo do Jeep Compass, o mesmo do Jeep Commander, e que é o mais esportivo, anda muito, mas a gente sabe que as versões 1.0, como essa aqui, devem ser as mais vendidas, por isso é bastante interessante a gente poder começar por esse modelo. Então, não se esqueça, se você ainda não for inscrito aqui no Veículos e Velocidade, se inscreva e também acione o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. E a gente agradece mais uma vez a parceria da San Marino. Para a gente começar, bom, essa frente a gente já viu quando a Fiat projetou o Pulse Abarth, e foi esse conjunto que foi adotado aqui no Fastback. Os faróis são o mesmo do Pulse, com essa iluminação totalmente em LED. Aqui eu não tenho farol de neblina nem farol auxiliar, ele está aqui, ó, nesta posição, bem na parte inferior do para-choque. Esse farol auxiliar ele vem na versão Impetus e também na versão Limited Edition. E aqui a gente percebe, ó, assim como no Pulse, este friso que sai de um farol e vai até o outro. A gente também tem essa grade aqui, nesse estilo um pouco mais esportivo, e essa outra com as barras, né, na horizontal. Uma outra coisa que a gente percebe nesse carro, aqui na versão Impetus, é que ele tem o sensor de estacionamento aqui na parte dianteira do carro, o que contribui muito para a gente poder fazer manobra. Agora a gente vai olhar na lateral. O Impetus está equipado com essa roda Aro 18, muito bonita, inclusive com esse pneu de perfil baixo. Olha, é uma roda raiada muito bonita, muito interessante. Os espelhos são pintados em preto, assim como a parte central aqui do teto. No restante, ele vem com essa cor da carroceria, que aqui nesse carro é nesse cinza. E assim como no Fiat Pulse, a gente tem aqui, ó, o friso cromado aqui nesta parte das portas. A gente tem aqui a chave presencial, eu vou mostrar daqui a pouco, e o mais interessante desse carro está exatamente na parte de trás, nesse caimento do teto que a gente vê neste modelo. Bom, e a parte traseira, sem dúvida, é o que mais impressiona nesse carro. Primeiro, sinaleiras, as lanternas, nesse desenho que avança para a parte do centro da tampa, o caimento aqui da tampa do porta-malas, né, bem no estilo coupé, até porque essa é a proposta desse carro. Um detalhe é que ele não tem limpador traseiro, ainda que o vidro vá molhar um pouco. Uma outra questão que a gente tem é que a Fiat conseguiu solucionar bem esta porção aqui que ficaria um pouco pesada. O avanço da sinaleira e também o recuo da porta traseira fizeram com que essa parte do carro, essa porção, não ficasse apenas com a lata, vamos dizer assim. Aqui na parte de baixo do para-choque a gente percebe aqui, ó, esse friso em tom cinza. É uma saída de escapamento falsa, mas eu nem diria isso, eu diria aqui que a gente tem mesmo é um detalhe estético, os sensores de estacionamento nessa outra parte. E a abertura aqui do porta-malas, vamos colocar a mão aqui para ver. Ah não, não é aqui, agora encontrei. Uma abertura elétrica, mas a tampa precisa ser então levantada. Vamos se aproximar um pouquinho aqui do porta-malas para a gente poder falar um pouco desse 600 litros de capacidade em litros líquidos. E olha, é um verdadeiro latifúndio o que a gente tem no porta-malas desse carro. Gente, muito profundo e muito comprido, um reflexo então dessa estrutura de carro. Ou seja, se faltava porta-malas no Pulse, no Argo, aqui no Fastback não falta. É um dos carros que eu arrisco a dizer para vocês tem o maior porta-malas da categoria. Uma das referências era o próprio Renault Duster, mas esse aqui chega bem perto. E tem um detalhe, essa tampa facilita muito o carregamento, porque a gente tem, ó, toda essa porção aqui aberta para poder utilizar essa mala. Versão Impetus tem esta chave presencial aqui, que tem comandos para abrir e fechar as portas, e quando eu tranco o carro pela própria chave, ele já vai levantar os vidros elétricos. Uma outra função que essa chave aqui tem é a abertura elétrica do porta-malas, dando 2 cliques, ó, ele já destranca a tampa aqui atrás. Com tudo fechado, eu posso ainda dar a partida remota no carro, apertando 2 vezes aqui na chave, ele abre os espelhos e já deu a partida no carro.
outro clique, ele vai desligar. Quando eu tiver com o carro fechado, eu não preciso da chave, basta eu colocar a mão aqui, ó, para que ele destranque as portas. Ou seja, ao contrário daquilo que a gente viu lá no Toyota Yaris, por exemplo, não precisa apertar no botão para destrancar a porta. Basta apenas colocar a mão aqui atrás, porque já tem um sensor. E isso é muito melhor e muito mais prático. Aqui na parte interna dessa versão Impetus, a gente tem aqui, primeiro, o botão de partida, né? Isso é tradicional. Volante elétrico. Mais uma vez um volante muito leve, assim como a gente já viu, por exemplo, lá no próprio Fiat Argo. Os 4 vidros elétricos, a mesma faixa aqui no painel, nesse tom cinza claro que a gente viu lá no Pulse Impetus, e o volante aqui também é igual, forrado em couro, aletas aqui para as trocas de marcha, que são simuladas porque o câmbio é CVT, botão Sport aqui, e o painel lá no centro, né, no cluster, a gente tem aquela tela de 7 polegadas, que tem as informações ali do computador de bordo, velocímetro, e a gente vai ver daqui a pouco mais. Nesta porção aqui a gente tem o ar-condicionado digital que integra os comandos aqui dos sistemas de auxílio, manutenção de faixa, enfim, isso a gente vai ver quando eu estiver dirigindo. E aqui está o grande destaque, é essa porção aqui, esse acabamento que a gente tem aqui no centro, que dá um outro ar para esse carro. A impressão que eu tenho é que esta porção aqui do painel com o ar-condicionado está mais inclinada, está mais voltada para cima do que no próprio Fiat Pulse. E com essa parte que a gente tem, essas duas abas, isso dá um requinte para esse carro, digno de carros de categoria superior. Para fechar aqui por dentro, olha só, banco ele com esse tipo de couro aqui, que é um couro sintético, né, como padrão, e a multimídia de 10 polegadas que a gente tem aqui nessa versão Impetus, assim como também é lá no Fiat Pulse. A gente está vendo aí o cluster digital, essa tela de 7 polegadas do Fastback na versão Impetus. Na esquerda, marcador da temperatura, na direita, o marcador de combustível, mas a tela mesmo, vocês vejam, ó, que é só essa parte central aqui. E aí acaba, com o espaço menor, a gente tendo que sobrepor ali as informações, por exemplo, do próprio velocímetro com o contagiros. Eu vou mexer e vou interagir com esse cluster a partir do lado esquerdo do volante, para baixo, para cima, esquerda e direita, e dando OK. Então aqui, ó, para baixo eu tenho aqui as médias do computador de bordo, percurso A, percurso B, tenho aqui a possibilidade de criar um percurso novo, ou aqui, ó, desde o abastecimento, ou então passar para um histórico de consumo com esses gráficos. Vocês vejam que as médias estavam bem baixas até eu pegar o carro e conseguir fazer 9 km por litro agora na média atual. Baixando um pouco mais aqui, eu tenho a situação ali, ó, informações do carro, pressão dos pneus, proximidade para revisão, também tenho performance, força G, tudo isso medições no turbo, que a gente pode ver lá no teste que a gente vai fazer depois quando a gente receber o carro efetivamente da fábrica. Assistências à direção, e aí voltamos aqui para a pressão dos pneus. Fora isso aqui tem alguns menus de assistência e também tenho configurações desse carro. Aqui, ó, principal, iluminação, sons do veículo, reconfigurar, né? Tem os sons novos da Fiat que a gente vai ver depois. E aí volta para essa tela aqui que eu tenho a possibilidade de deixar o contagiros e também o velocímetro, ou um econômetro e o velocímetro, ou nesse desenho aqui mais minimalista, só o velocímetro. Mas eu acho que essa aqui é o mais interessante. E no momento em que eu aperto aqui o botão Sport, ele já muda de tom lá no painel e passa para essa configuração vermelha. A central multimídia do Fiat Fastback nessa versão Impetus é essa tela aqui de 10 polegadas. Então eu tenho aqui, ó, na tela central eu posso personalizar algumas funções, posso configurar usuários, aqui tem informações do áudio, aqui posso fazer a climatização do carro, o que é espelhado pelos botões que estão aqui embaixo. Também tenho o GPS embarcado, e é interessante aqui porque a gente tem inclusive informações sobre trânsito, posso fazer busca, procurar pontos de interesse no mapa, enfim. É interessante, se você não viu ainda, veja os vídeos que a gente fez com os modelos Fiat Pulse, que tem uma análise completa aqui dessa tela. O pareamento com celulares ele é sem fio, e aqui tenho os menus para poder interagir com o carro, né, poder fazer as configurações do veículo. Aqui sim os menus, ó. Aqui a gente vai ter aqui, ó, aviso, Bluetooth, câmera de ré,
vários menus para poder entrar direto, né, e poder acessar de forma mais facilitada. E aqui embaixo, na frente da alavanca do câmbio, a gente tem um carregador de celular por indução e ali do outro lado as entradas, uma USB-C e uma USB-A. Embaixo do capô, nessa versão Impetus, a gente tem um motor 1.0 turbo. Olha, esse motor que é uma das engenharias mais atualizadas que a gente tem em termos de construção. Primeiro porque esse 1.0 ele é tal como o 1.3 turbo lá do Renegade, Compass, também do Commander. A diferença é que a gente tem aqui um cilindro a menos e aí no cálculo final da cilindrada ele acaba ficando 1.0. Mas a engenharia dele toda é a mesma. E um detalhe, esse motor turbo ele tem o sistema multi-air que controla a abertura das válvulas tanto no tempo e também no tamanho em que elas abrem, e aí atendem à necessidade seja de mais potência ou de mais economia, e ele também tem a válvula Westgate eletrônica. A válvula Westgate, ela controla a quantidade de ar que sai do escapamento para a turbina. Quando o motor está numa tocada um pouco mais econômica, ele percebe que não precisa encher tanto a turbina e aí fecha essa válvula e libera o resto do gás para o escapamento. Já quando o motorista está numa tocada mais esportiva, ele libera mais ar para o turbo para otimizar o desempenho desse motor. É claro que lá no Pulse, que tem esse motor 1.0 turbo, a gente vê um comportamento dinâmico que até nos impressiona, porque ele anda super bem. Aqui no Fastback, a gente tem uma carroceria um pouco maior, então é de se esperar que talvez quando a gente for experimentar ele, quando a gente for dirigir, talvez ele não tenha o mesmo comportamento, mas olha, eu acredito que pode ser uma diferença mínima e é o que a gente vai ver agora quando for andar. Primeira impressão dirigindo aqui o Fastback é que a gente repete aqui aquilo que a gente já viu no próprio Pulse. Posição mais elevada, eu consigo enxergar os vincos do capô, aqueles dois, né? Um na esquerda, o outro na direita. Eu que gosto de dirigir numa posição mais alta, consigo reproduzir aqui um conforto interessante. A direção com o revestimento em couro, assim como os bancos, nos trazem conforto e também requinte para cá, para esse carro. E aqui nesse modelo a gente também repete aquela maciez do volante, já que é uma direção elétrica muito leve. Mas isso eu vou falar depois. Vamos experimentar aqui, ó. Motor 1.0 turbo, ele continua bastante eficiente e o suficiente para nos empolgar bastante. Olha, não é o 1.3 turbo esse ímpetus aqui, é o 1.0 turbo. Eu achei que ele poderia ser pouquinho a coisa mais lento do que o Pulse quando a gente está nessa versão com o motor 1.0 turbo, mas não, já vi que o comportamento dele também é excelente e é muito bom. Vamos passar para a pista mais central aqui para que a gente possa conversar um pouquinho mais. Uma outra sensação que a gente percebe aqui é de, ainda que ele tenha uma roda aro 18, essa roda inclusive ela é opcional aqui na versão Impetus, tem uma outra roda tão bonita quanto, mas de um aro 1 polegada menor, ele tem uma suspensão pouca coisa mais macia, um jogo que não é tão durinho, tão firmezinho quanto o Pulse. Assim, ela não é aquela coisa do carro tá tão grudado, assim, a gente sente uma questão um pouco mais confortável aqui no Fastback em relação ao Fiat Pulse que a gente já testou. Vamos aproveitar agora essa arrancada no sinal, afundei o pé, um mínimo lagzinho, e aqui a gente já testa outro sistema do Fiat Fastback, que é o alerta de frenagem de emergência. Vocês viram que o barulho aqui não é tão intenso quanto lá no Fiat Pulse, que a gente já testou, porque agora também o Fiat Pulse está assim, com esse barulho um pouco mais suave. O que eu quero dizer com isso? A Fiat mudou os seus alertas sonoros e criou sons próprios para que o consumidor identifique de que se de fato trata-se de um carro da montadora. Então, esse alerta já é o alerta novo. A gente tem aqui no console aqui do painel algumas situações que a gente pode utilizar. A primeira aqui o TC+, que ele pinça com o freio uma das rodas caso o carro esteja patinando e transfere a força para outra roda da frente. Aqui é para desligar o sensor de estacionamento e aqui é para desabilitar o alerta de faixa. Eu apertando aqui, ele desliga lá no painel. Mas eu quero andar com ele ligado para que ele então possa fazer a leitura. Mas esse sistema ele é mais eficiente na estrada do que dentro da cidade. Na estrada ele consegue de fato fazer a leitura das faixas e aí ele mantém o carro exatamente na trajetória, fazendo correções e também trazendo o volante, né, e dando alertas para o motorista caso ele esteja dirigindo muito tempo sem as mãos e o carro saia fora do curso.
Dirigindo esse carro dentro da cidade, a gente percebe o seguinte: primeiro, o alinhamento do volante muito competente, aqui o símbolo da Fiat exatamente na reta do meu nariz. Meu acesso aos comandos é bom também, porque aqui ó, as alavancas atrás do volante estão bem próximo dos meus dedos, e a minha projeção para o ar-condicionado e para esses botões que estão aqui no painel, eu não preciso projetar meu corpo, eu simplesmente baixo a mão e eu consigo o acesso aqui. No volante eu tenho na esquerda a interação com a tela do cluster, que a gente tem ali, que ele é totalmente digital. Na direita eu tenho o piloto automático, tenho o limitador de velocidade e também a interação com a mídia aqui atrás do volante, nesses botões aqui de volume, avançar, reduzir faixa ou passar para a próxima faixa da música que a gente estiver ouvindo. Agora olha aqui, ó. Isso aqui é muito competente, né? Os carros da Fiat com essa direção elétrica se mostram muito leves, dá até gosto da gente manobrar com esse carro. E este carro aqui também tem o modo Sport, acionado por esse botão vermelhinho aqui no volante. Ele muda ali o desenho do cluster, olha só. Nossa, e ele já empina bem mais à frente, olha só, é muito legal. Ele empina bem mais à frente, ele joga o motorista para trás e deixa o carro com o contagiros, né, com o giro do motor mais alto. Então, ó, a mínima tocada que eu dou no acelerador, eu já consigo produzir um efeito de resposta do carro muito mais interessante, porque o carro roda com o giro mais alto quando ele está utilizando o modo Sport. Voltando para o modo normal, eu já percebo que o giro que estava lá aqui a 50 km por hora em 2.500 rotações, ele já baixa aqui para 1.500. Então a gente tem dois carros em um. A gente tem um carro rápido de respostas instantâneas quando a gente estiver com o modo Sport acionado, ou a gente tem um carro mais manso e mais econômico quando a gente estiver andando no modo normal. E esse Fiat Fastback aqui está equipado com o câmbio CVT da Fiat. Esse câmbio aqui já está no Pulse, na Estrada, agora no Cronos, e está equipando então aqui esse modelo. Ele é um câmbio CVT continuamente variável. Câmbios CVTs não têm marchas definidas, eles têm duas polias que se alternam de tamanho, seja da necessidade. Mais torque em baixa rotação, para tirar o carro da inércia, por exemplo, ou em velocidade final, aí sim ele nos dá, né, um giro um pouco menor. Mas ele tem marchas simuladas, então eu posso interagir com o câmbio nessa versão ímpetus aqui com essas aletas atrás do volante, ou passando a alavanca aqui para a esquerda, e aí eu posso interagir aqui menos, né, para frente para reduzir, mais para ele aumentar a marcha. Mas dentro da cidade é algo que a gente pouco usa, a menos quando for descer, por exemplo, uma ladeira e a gente quiser segurar o carro em uma marcha menor, eu posso ir aqui no menos, dar um toquezinho e ele já vai manter o carro na marcha mais reduzida, por exemplo, né, numa situação de lomba. Agora, se eu apenas mexer aqui, ó, ele vai interagir com o câmbio e vai reduzir, vai aumentar o giro, mas vai ser por um período determinado. Para que eu possa segurar efetivamente na marcha, eu tenho que puxar a alavanca aqui para o modo sequencial, para troca manual, e aí sim, nesta posição do câmbio mais à esquerda, é que ele vai segurar na marcha. Aqui ele vai reduzir por um tempo, depois ele volta para a marcha que estava antes, ou para a combinação de marcha que estava antes. Uma outra situação que esse carro aqui tem, além desses alertas e assistências ao motorista que eu já falei, é o limite de velocidade. A gente pré-estabelece um limite, e aí o carro então não passa, né, desse limite, ou ele também me dá um alerta sonoro caso eu passe de uma velocidade que eu pré-estabeleci aqui. Por exemplo, ele está limitado aqui para que ele me dê o alerta em 60 km por hora. Ó, aqui vocês viram a moto passou ali na frente e o sensor de estacionamento dianteiro me deu o alerta da proximidade. Mas agora aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou acelerar até os 60 km por hora, vou passar um pouquinho para a gente ver o alerta. Ó. E agora ele deu o alerta, bem suave, bem mais sutil. Dirigindo aqui dentro da cidade, no meio do trânsito, a gente percebe um comportamento de carro bastante dócil e bastante sutil, diferente de quando a gente estava dando umas aceleradas ainda mais no modo esporte. O conforto dos bancos, eles me apoiam bem aqui na lateral, é interessante a gente poder dirigir sem jogar para um lado ou para outro, mesmo virando esquina, fazendo conversões, enfim. E como eu falei lá no início desse vídeo, é interessante reforçar que a principal diferença que é possível perceber do Fastback para o Pulse é que aqui o carro é um pouco mais suave. Não a ponto dele ser molengão, dele ter uma suspensão bamba, não. Mas é no limite, né, muito no detalhe, a gente percebe um carro mais suave, um pouco mais tranquilo para passar em buraco, mesmo com essa roda aro 18.
Lá no Pulse, quando ele tem a roda aro 17, a gente sente mais uma imperfeição, uma ondulação do piso. Aqui não, parece que ele passa um pouco melhor pelos buracos. Isso vai muito mesmo da calibragem da suspensão que a gente tem, né, do acerto de suspensão. No Fastback, claramente, a gente sente, né, percebe na sutileza que ele é mais voltado para o conforto, enquanto lá no Pulse a gente tem um pouco dessa condição mais esportiva. Antes da gente fechar, então, um pouco das médias de consumo que a gente conseguiu aqui com esse Fastback. Olha, rodei 5 km a uma velocidade média bem baixa, de 25 km por hora, né? Porque a gente está dentro da cidade, né? Então não vai dar uma média muito alta. E eu estou aqui com 9,8 km com litro, dando aquelas aceleradas que a gente viu para poder experimentar o carro e podendo, né, experimentar ele numa condição real de uso aqui no trânsito. Tanto que agora eu estou aqui a 53 km por hora, a gente nem está andando muito rápido. Então, ó, 10,1 agora o consumo médio, até aumentou um pouco por causa da fluidez do trânsito nesse momento. Então, para um carro desse porte, é interessante, é uma média interessante. Lembrando que esse carro aqui tem 530 km rodados. Então, quer dizer, nem amaciou ainda praticamente o motor do carro, né? O carro ainda poderia rodar mais uns 5, 6 mil quilômetros tranquilamente para melhorar essa média de consumo. E além disso, a média urbana, quando a gente anda no trânsito, ela não fica muito boa, então a gente não tem muito parâmetro. Tem motorista que pode chegar a 12 km por litro se ele andar numa rodovia, né, numa rua um pouco mais tranquila de trânsito. Ó, aumentou agora 10,6 só enquanto a gente conversa aqui. Possivelmente a gente vai chegar em 11 ainda no final dessa voltinha que a gente está fazendo aqui. Mas é interessante, porque ainda que a gente esteja em 10,5, para um carro desse tamanho, desse porte, com o requinte que o Fastback está nos oferecendo, é uma média muito boa. A Fiat conseguiu aprimorar no Fastback muito do requinte e também das características que ela já tinha conseguido atingir no Fiat Pulse. Esse carro, a gente pode dizer sim que é o Fiat Pulse em uma condição bem mais interessante para quem precisa de espaço e essencialmente para quem quer um carro mais refinado, mais requintado. Atende muito bem, até porque o interior melhorou, ainda que seja uma mudança sutil, o interior melhorou consideravelmente e a gente tem um carro visualmente mais interessante quando a gente olha para essas rodas e quando a gente olha lá para a parte de trás do Fastback. Esse foi apenas primeiras impressões com esse modelo aqui. A gente aguarda o Fastback para teste, mas antes a gente passou aqui na San Marino Fiat, a concessionária de Porto Alegre, para poder dar uma voltinha e já ter uma prévia de como é esse carro. E justamente por isso a gente pediu para que o pessoal nos emprestasse o Fastback com o motor 1.0 turbo, que deve ser o mais vendido, o propulsor mais vendido. E a gente percebeu o seguinte, que o casamento dele é muito interessante. Ele acelera bem, ele retoma bem e quando ele está com o botão Sport acionado, ele não deixa a desejar. Vamos ver depois como deve ser o 1.3 turbo. Se esse aqui já é bom, imagina aquele lá. A gente agradece mais uma vez a San Marino pela recepção e você não se esqueça, se ainda não é inscrito aqui no canal e se gostou desse vídeo, é claro, se inscreva e também deixa o teu like. E aguardamos o Fastback para um teste completo aqui no Veículos e Velocidade. Tchau!